1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. É como eu estava falando com os irmãos, tem tanta coisa nessa carta, que nós poderíamos ficar aqui, passar dias e dias falando só sobre Tessalonicenses. Eu acredito que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é aquela carta que você pode pregar ela a vida toda, e ela não vai se esgotar. Você pode pregar a vida toda só sobre Tessalonicenses, e não vai esgotar assunto, porque ele trata de muita coisa muito importante. E nós vamos falar sobre algumas delas nessa manhã. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é escrita no seguinte contexto. Paulo sai de Derbe e Listra em Atos 16, e ele acabou de encontrar com Timóteo, com aquela turma ali, e Paulo está indo com Silas, agora já é a segunda viagem de Paulo missionária, ele não está mais com Barnabé, ele está com Silas, e ele começa a ir subir por aquela localidade de Derbe, Listra, e ele chega até Tessalônica. Tessalônica é uma das maiores cidades da época. Tessalônica foi fundada pelo genro de Alexandre o Grande. Ele põe o nome dessa cidade Tessalônica em homenagem à mulher dele. Essa palavra Tessalônica significa cidade da falsidade. Então você já imagina qual era o contexto desse lugar, né? Paulo chega em Tessalônica em Atos 17 e ele vai até a sinagoga e começa a pregar o evangelho. E pessoas se interessam pelo evangelho, como em todos os lugares isso acontece. Só que em Tessalônica tem uma liderança judaica muito forte. E esse pessoal começa a fazer oposição forte a Paulo. E eles vão até as praças, e nessas praças existem pessoas que a Bíblia chama eles de malandros e desocupados. E esses líderes judaicos, eles pegam esse pessoal malandro, desocupado, né? Eu estava pensando ali, mais um sinônimo para ajudar assim, os irmãos a entender, né? Malandro, desocupado, tipo corintiano. Aí ele pega esses pessoal aí, vou apanhar aqui depois, né? Mas quem tem mais tem 10. Então, ele pega esse pessoal malandro, desocupado, para perseguir a Paulo. E eles chegam até lá e vão perseguir Paulo, e Paulo está na casa de um homem chamado Jason. E Jason é uma pessoa importantíssima na vida de Paulo, porque se não é Jason, Paulo tinha sido morto ali em Tessalônica. Jason esconde Paulo, deixa Paulo fugir, e Jason recebe toda a ira daquela liderança judaica. Toda a ira daquele pessoal é colocado sobre Jason, mas eles saem dali e a igreja continua, a igreja floresce, o evangelho cresce, e a igreja é assim formada. Agora Paulo está preocupado com Tessalônica, e ele escreve essa carta para motivar esses irmãos. Esses irmãos estão sendo perseguidos, como a gente vai ver um pouco depois na carta, os irmãos podem ler depois. Os patrícios, os tessalonicenses, estão perseguindo seus próprios patrícios, seus próprios irmãos. Há muita perseguição a essa igreja de Tessalônica. E Paulo escreve essa carta para esse pessoal, para animá-los na fé, para fazer com que eles continuem a sua caminhada. É uma carta pastoral, é uma carta de coração. Paulo não exorta nenhuma vez os tessalonicenses, não há uma palavra de exortação, não há uma bronca, é diferente de Corinto, que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja carnal, uma igreja problemática, uma igreja que Paulo teve sérios problemas. Tessalônica não. Tessalônica não mostra Paulo falando a respeito de nenhum dom espiritual, não aparece Paulo dizendo, olha, vocês profetizam, vocês falam em línguas. Não, não é nada disso, mas Tessalônica é uma igreja que opera em amor. É uma igreja que vive amor, que vive a abnegação em Cristo. Tessalônica é uma igreja que se doa, é uma igreja que abraça, é uma igreja que participa do ministério de Paulo financeiramente. Então, essa é Tessalônica. Tessalônica é essa igreja especial. Tessalônica é tão especial que Paulo manda o melhor obreiro dele para Tessalônica, que é Timóteo. Vai lá, é Timóteo quem vai. Ele podia ter mandado qualquer um, mas ele diz, não, eu vou mandar Timóteo, porque Timóteo é o obreiro do meu coração, e ele vai falar com vocês como se fosse eu falando. Porque Paulo tenta ir para lá, mas ele não consegue ir, ele é impedido, né? Então esse é o contexto de Tessalônica. Tessalônica é uma igreja recém-formada, é uma igreja formada na segunda viagem de Paulo, né? Uma igreja formada por Paulo, Silas e agora Timóteo. Esse Silvano do verso 1 aqui da carta de Tessalonicenses é Silas, né? É Silas que começa a andar com Paulo na sua segunda viagem. Então, esse é o contexto. E os irmãos estão sendo perseguidos, porque agora servem a Cristo.
e Paulo agora vai falar com eles. Vamos ler verso 1 até o verso 3. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da esperança, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Amém. Paulo cita aqui 3 características dessa igreja, que toda vez que Paulo lembra dessa igreja, ele lembra disso. Eu estava pensando, antes de subir aqui, como é que nós somos lembrados quando se escuta o nosso nome. O que é que lembram quando escutam o nosso nome? Quando escutam Arieuston, o que é que lembram disso? Quando escutam Yara, ou quando escutam César Cavalcante, qual é a lembrança, a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando falam o nosso nome? Quando Paulo pensa nos Tessalonicenses, e Paulo diz que quando ele lembra dos Tessalonicenses, até em oração, 3 coisas vêm ao coração de Paulo imediatamente, quando ele fala a respeito dessa igreja até diante de Deus. E é sobre essas 3 coisas que nós vamos falar hoje pela manhã. A primeira lembrança que Paulo tem com os Tessalonicenses, quando ele lembra dos Tessalonicenses, é da obra da vossa fé. Em outras traduções está operosidade da vossa fé. Que fé é essa? Nós temos ouvido muitas vezes a respeito da fé salvífica, a fé que salva, a fé de Efésios 2, a fé que é dom de Deus, que não vem de obras para que ninguém se glorie, a fé que nos faz chegar até Cristo. Só que essa fé que Paulo está dizendo com os Tessalonicenses aqui, não é apenas aquela fé que salva, não é apenas aquela fé que arrebata você do reino das trevas e traz você para o reino do Filho do seu amor. Essa fé que Paulo fala aqui com os Tessalonicenses é uma fé que opera alguma coisa, é uma fé que resulta em algo, é uma fé que produz. O que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses é: eu lembro, todas as vezes que eu falo o nome de vocês, eu lembro que vocês têm fé, mas não tem apenas uma fé demagógica, não tem apenas uma fé ideológica, não tem apenas uma fé declaratória, não tem apenas uma fé de boca, mas a fé de vocês ela é operosa. A fé de vocês é algo que não é apenas eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, mas eu tenho um propósito por ter o meu nome escrito no livro da vida. A fé de vocês é operosa. Essa fé de vocês não é apenas uma fé sentimental, emocional. A fé de vocês é uma fé que faz vocês se moverem para fazer alguma coisa. Isso é o que fez Lutero, talvez, não entender a carta de Tiago. Quando Tiago diz: quando você vê seu irmão com fome, não diga assim, eu vou orar por você. Não, faça alguma coisa por ele. Estenda a sua mão. Faça o que estiver ao seu alcance. Lutero não entendeu isso, chamou a carta de Tiago de carta de palha. Porque Lutero pensou que Tiago estava falando com relação à salvação. Se a fé coopera para a salvação, se você coopera de alguma coisa para a sua salvação. Mas Tiago não estava falando disso. Tiago estava dizendo que quem tem fé tem que ter operosidade dessa fé. Quem diz que é fruto de macieira, árvore de macieira, tem que dar maçã obrigatoriamente. Lá no nosso centro de treinamento missionário é tempo de jambo. Vocês gostam de jambo? Nossa, mas tem cada jambo, meu irmão, aquele jambo roxo. Não é esse jambo rosinha que você pega. Não, é aquele jambão roxo. Que você pega com a mão inteira, assim, um jambão daquele. E agora é tempo de jambo, lá no centro de treinamento. E a gente chega lá, é um monte de árvore de jambo. E antes da gente vir para cá, a gente passou lá para pegar alguns artefatos indígenas, que vocês vão ver ali depois. E ali estava tudo carregado de jambo. E tinha uma árvore que não tinha jambo, e ela era de jambo. E eu cheguei lá e procurei jambo nela, falei, não tem jambo, por que as outras estão lotadas de jambo e essa daqui não tem jambo? Alguma coisa tinha errado com aquela árvore.
Quando você vê alguém dizendo que tem fé e essa fé não opera nada, não faz mudança nenhuma, não leva essa pessoa a fazer nada, alguma coisa está errada com essa pessoa. Porque a fé que nós temos, que nos leva a Cristo, obrigatoriamente vai nos fazer algo. Tem que fazer. Se você diz que você é crente no Senhor, evangélico, serve a Deus e não serve para nada, você não está servindo para nada mesmo. E aí tem um pessoal que diz assim, pastor, eu quero ser pelo menos um servo inútil. Porque se eu for um servo inútil... Aí eu digo, irmão, você não entendeu o que Jesus está falando ali. Jesus não está dizendo para ninguém ser servo inútil, irmão, porque o servo inútil só faz aquilo que lhe é mandado. Tem que estar mandando ele fazer as coisas. Irmão, faz isso, irmão. Isso é o inútil. Que tem que mandar ele fazer para ele fazer. Jesus disse, vocês não têm que ser inútil. Vocês têm que fazer sem precisar ninguém mandar. Quando a gente olha, já resolveu. Quando a gente olha, já foi. Cadê o irmão fulano? Já foi. O pastor tem que dizer, irmão, não vai embora, irmão. Porque eu sei que ele vai embora depois do culto, que ele vai pregar por aí. Irmão, alguém sabe onde é que está o irmão fulano? Onde é que ele está pregando? Qual é a praça que ele está evangelizando? Qual é a instituição que ele está abençoando? Qual é o hospital que ele está indo? Eu não estou falando de púlpito, porque quando a gente fala de serviço, o pessoal já pensa nesse lugar, e não é. Tem um monte de púlpitos por aí, que está precisando de pregador. Um monte. Tem aí fora, tem na Praça da Sé, tem no metrô, tem no trem. Você tem coragem de levantar no trem e fazer igual aquele pessoal que passa vendendo as coisas e dizer, hoje eu tenho uma palavra de Deus para falar para vocês nesse trem, nesse vagão, nessa praça. Operosidade da fé. Vocês, Tessalonicenses, não apenas dizem quem tem fé. Quem olha para vocês diz, esse pessoal tem fé. Não precisa lhes dizer. A fé opera. A fé te impulsiona. A fé te joga para frente. Essa fé que não é apenas a fé que diz assim, o meu nome está escrito no livro da vida. É como eu falei, é uma fé que diz, o meu nome está escrito no livro da vida para alguma coisa. Eu não quero ir apenas para o céu. Por que você é crente, irmão? A gente ia ser levado ao batismo, eu ainda sou daquele tempo que antes de batizar, o pastor colocava um microfonezão na sua boca e dizia, por que você quer ser batizado? Aí a gente era doutrinado a responder assim, porque está escrito, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí então, você vai ser batizado porque eu quero ir para o céu. Aí tá bom, aí bluf. Aí depois que eu deixei de ser menino, eu falei assim, meu Deus, você ir para o céu é muito pouco. Eu não sou crente apenas para ir para o céu. Eu não posso ter esse egoísmo. Eu não posso ser movido por esse sentimento tão egoísta, tão mesquinho. Jesus me alcançou. Eu indo para o céu tá bom. Não tá bom, não. Amém? Amém? Tem alguma coisa aí, mais. Tem algo para você derramar sua vida. Tem um projeto divino para você abraçar. Tem uma operosidade dessa fé que você carrega dentro de você, que você tem que deixar tomar conta da sua vida. Essa fé sua tem que operar, tem que fazer algo, tem que fazer um troço maluco e dizer, meu Deus do céu, isso é fé. Porque a operosidade da fé não é a operosidade da razão, que a gente só faz aquilo que a gente diz, dá para fazer. Não, a operosidade da fé é aquilo que a gente faz e diz, não dá para fazer, mas eu vou fazer, porque eu creio em Deus. Esse pessoal de Tessalonicenses, eu sou louco por esses irmãos dessa igreja. E quando chegar lá naquele grande dia, eu vou procurar quem é de Tessalonicenses aqui, que eu quero abraçar. E eu quero saber, como que era esse negócio lá que Paulo fala que vocês tinham operosidade da fé? Isso é maravilhoso. Paulo fala, não é somente a operosidade da fé não que vocês têm, não. Gente, quando eu oro e lembro de vocês, eu lembro da abnegação, eu lembro do trabalho do vosso amor. Amor não é um sentimento, eu sei que vocês já ouviram isso um monte de vezes. Amor é uma atitude.
Amor não é algo que faz você arrepiar os cabelos. Amor é algo que faz você largar mão de alguma coisa em favor de outro. Isso é amor. Amor não é chorar abraçado. Amor é doar-se, é entregar-se, é abrir mão de algo que é seu e dizer, mas eu não quero, eu vou dar para o outro. E aí você diz assim, não, mas ele não merece, mas eu vou dar mesmo assim, porque eu amo. Mas era para você, eu sei. E você está ajoelhado e dizendo assim para Deus, Deus, não olha para os meus problemas, olha para os problemas do irmão fulano, Senhor, porque ele precisa mais do que eu. Isso é a abnegação do amor. É você receber uma quantia e já pensar, quem é que eu vou abençoar com isso aqui? Quem é, Senhor? Põe alguém no meu coração. Para quem que eu vou comprar uma camisa? Para quem que eu vou comprar uma igual ou melhor do que a minha? Senhor, eu tenho condições, Senhor. E não é levar alguém que tem condição de te dar uma camisa depois. Não, é levar alguém que não vai ter condição nenhuma de te dar mais nada depois. E marcar a vida dessa pessoa de uma tal forma com uma ação dessa. Porque hoje o mundo está tão mesquinha, hoje a troca, o mercadejar das coisas está tão palpável, que quando você chama alguém que não tem condições de retribuir aquilo que você está dando, para dar alguma coisa para ele, ele vai dizer, certeza que é comigo? É para mim mesmo? Eu lembro uma vez que um pastor chamou um irmão para almoçar na casa dele, um irmão pobre, um irmão mais pobre da igreja. Eu digo pobre, irmãos, por favor, não entendam que eu estou... pobre. Não, é pobre mesmo. Um irmão desprovido de recurso, de casa, de tudo. E o pastor chegou para ele e falou, irmão, você vai almoçar comigo hoje, tá? Meu Deus do céu. Aquele irmão foi almoçar, almoçou na casa do pastor, o pastor colocou para ele, deu carne para ele, pudim de leite depois, leite condensado, colocou no carro, levou em casa depois. Depois de 3, 4 anos, o pastor chega naquele lugar e pergunta, irmão, como que você está? Ele falou, pastor, aquele dia que o senhor me levou para almoçar na sua casa. Aí você pergunta, irmão, mas você lembra de alguma mensagem que esse pastor pregou? Eu não lembro nenhum, irmão. O pastor pregava tudo, era uma benção. Mas aquele dia que ele levou para almoçar na casa dele, marcou, ai meu Deus do céu, marcou minha vida. É isso que Paulo está dizendo com os Tessalonicenses. O amor de vocês não é apenas um amor que traz você a ter um sentimentalismo, é um amor que impele você, que leva você a abrir mão daquilo que é seu para abençoar o outro. E hoje tem um monte de lugar por aí ensinando você a buscar aquilo que é seu. Reclame, declare, profetize, decrete, diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Teve um irmão que veio falar alguma vez comigo, falou, pastor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, pastor, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu digo, é verdade, tu és um pecador, um desgraçado, um miserável, um lazarento. Eu não sei como é que Deus te aguenta, desgraça dos infernos, você é isso aí. Não, pastor, eu sou cabeça. Tu é cabeça de onde, rapaz? Tu nem cabeça tu tem para ser cabeça. Você é realmente, a Bíblia diz que você é um pecador miserável, remido pelo sangue do Cordeiro. Se não fosse Cristo em sua vida, o que seria de você? E você tem realmente o que a Bíblia diz que você tem, que era condenação perpétua sobre a sua vida, mas o Senhor te resgatou e tomou sobre Ele essa condenação. E hoje você tem essa vida que você tem porque Ele fez isso por você. Paulo diz, gente, vocês têm amor que leva vocês à abnegação, o trabalho da caridade, o abrir mão do seu direito para abençoar o próximo, para olhar a necessidade do próximo. E por último, Paulo também vê neles, quando fala sobre eles, ele também lembra da paciência e da esperança, ou da firmeza da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa firmeza na esperança, ela pode ser traduzida como a constância. É constante. Não é uma pessoa que
que trabalha na montanha-russa, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia ele está pegando o diabo pelo pescoço, outro dia é o diabo que pega ele pelo pescoço. Um dia ele está, meu Deus, eu vou para o céu, outro dia ele está, eu acho que eu vou para o inferno. É constante. Paulo diz, vocês têm operosidade da fé, vocês têm amor que leva vocês à abnegação, a trabalho, a abrir, a renunciar, e vocês são firmes, são constantes, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de tudo aquilo que acontece com vocês, mesmo diante das perseguições, mesmo diante de todos os problemas, vocês continuam constantes. Isso daqui me faz lembrar do Salmo 23, quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aí o pessoal traduz isso aqui, interpreta, dizendo assim, irmão, está aqui, o Senhor é meu pastor, não me faltará, não vai faltar problema, não vai faltar angústia, não vai faltar alegria, mas também não vai faltar tristeza, não vai faltar saúde, mas também não vai faltar doença. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O objetivo de Davi nisso é dizer assim, o Senhor é meu pastor e eu estou satisfeito com isso. Eu não vou ter falta de nada. Se eu tiver o Senhor como meu pastor, isso me basta. Eu não preciso de nenhuma coisa ao meu redor ou internamente para me fazer alguma coisa ou para que me faça sentir algo. Se eu estiver plenamente consciente que o Senhor é meu pastor, isso basta. Pode estar acontecendo o que for, o Senhor é meu pastor e isso me satisfaz. E Paulo diz, vocês têm isso. O pessoal está tomando a casa de vocês em Tessalônica e vocês estão firmes. Vocês não são igual os crentes da Galácia, que não aguentaram o mínimo de perseguição, começaram muito bem no espírito, mas agora estão tudo na carne, abandonando aquilo que aprenderam, voltando aos rudimentos judaicos. Não, vocês não. Vocês estão sendo apertados em todos os lados e vocês são constantes. Eu chego lá daqui a um mês, o irmão José está lá. Daqui a um ano, ele está no mesmo lugar. Daqui a 10 anos, ele está no mesmo lugar. Há uma constância. Há uma constância. Há uma constância nos crentes de Tessalônica. Paulo diz, eu estou enviando essa carta, leiam todos vocês essa carta. Timóteo está levando essa carta. Mas sabe, gente, toda vez que eu oro a Deus por vocês, eu lembro disso. Eu lembro que vocês têm operosidade na vossa fé. Eu lembro que vocês têm a abnegação do amor. O amor leva vocês a renunciar a muita coisa. Por favor, nessa manhã, deixe essa palavra do Senhor entrar no seu coração. E se há algo que essa igreja de Tessalônica ensina a você, como tem ensinado a nós, haja em conformidade com o que esse pessoal agia, porque Paulo, quando ele ora pelos Tessalonicenses, ele ora com alegria, ele ora, irmãos, eu lembro de vocês com alegria, isso refrigera o meu coração, por causa da fé de vocês que opera, do amor de vocês que leva a uma abnegação voluntária, que não é merchandising, não é marketing, não há Facebook para tirar foto e dizer, a igreja de Tessalônica doou 200 cestas básicas, não tem. Não tem ninguém para bater palma aos Tessalonicenses, mas tem sim para dar com pau em suas costas. Mas isso não faz os Tessalonicenses pararem de ser quem eles são, porque não é a perseguição que deve fazer você ser quem você é Cristo. Não é o problema que vai mudar você, que vai dizer quem você tem que ser, não são as traições que vão mudar você ou dizer quem você tem que ser. Não são as palavras ferinas, não é nada disso que vai mostrar e dizer quem você tem que ser. É Cristo. E é por isso que vocês são constantes. Porque é isso que vocês têm no coração de vocês, Cristo, que é o vosso Senhor. Ah, Tessalonicenses,
Que igreja! Que igreja! Uma igreja que não precisa você estar apunhalando ela para fazer as coisas. Uma igreja que abre mão de tudo. Eu vejo Tessalonicenses como uma igreja, sei lá, se aparece um missionário na igreja e fala alguma coisa lá na igreja dos Tessalonicenses e diz: irmãos, nós estamos lá precisando de cadeira. Eu acho que a igreja dos Tessalonicenses juntava assim e dizia: leva as nossas, leva as nossas. Mas vocês, não, senta no chão aqui, não tem momento não. Só de saber que vocês estão em cadeira lá, já vai ser uma benção para nós. Você já imaginou isso? Paulo, mais para frente, aqui eu quero terminar, ele diz assim: irmãos, com relação ao doar, eu não preciso nem escrever nada para vocês. Você já pensou, irmão? Paulo podia ensinar com relação à oferta, como ele faz com Coríntios, lá no capítulo 9, como disse o pastor César: irmãos, por favor, irmãos, quem semeia, recebe semente. Não, com os Tessalonicenses não precisa. Sabe aquela igreja que você não precisa entregar toda a doutrina para ela, porque o pessoal já está? Não preciso falar isso para vocês, né? Porque não preciso, gente. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Que isso? Vocês fazem isso normalmente, isso é comum. Eu tenho que falar para vocês parar, irmãos. Calma, irmão, não vai dar tudo também, né, gente? Tem paciência aí. Vocês querem dar demais também. Não, a nossa alegria é dar, a nossa alegria é abrir mão, a nossa alegria é a operosidade da fé. E nós estamos aqui, pastor, constantes. Eu imagino Timóteo voltando depois da visita para esse pessoal para falar para Paulo: ei, Paulo, e aí, como é que está o pessoal? Está daquele jeito lá, que o senhor já sabe. Daquele jeito. Lembra Jason? Aí Jason aparece lá na carta de Romanos. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, se despedindo do pessoal, aí ele diz assim: e Jason, meu parente. Agora Jason virou parente de Paulo. Sabe, o que faz a gente ser parente um do outro não é só o sangue. O que faz a gente ser irmão em Cristo, gente, não é só, se eu posso dizer só, não é o ideal. O que faz a gente ser irmão em Cristo não é apenas dizer: eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. O que faz a gente ser irmão em Cristo é a gente ser um. Como Jesus orou em João 17: Senhor, faz eles ser um como eu sou um contigo. E eles sejam um conosco. E seja essa mistura santa. E a gente eu um com eles um comigo, a gente um contigo. Essa mistura santa. Quando a gente é um, a gente... É como eu com minha esposa, eu olho para ela, eu sei o que ela está sentindo, sem ela precisar abrir a boca, e ela sabe o que eu estou sentindo também. Você sabe o que é fazer isso com Deus? De você chegar e ter uma comunhão tão grande com Deus, que Ele não precisa falar nada, que você já sabe o que Ele está pensando. Não precisa ele usar um servo: eis que eu te digo, não precisa, eu já sei o que Deus quer de mim. A gente precisa disso quando a gente é menino. Aí eu preciso de alguém me orientando. Quando eu deixo de ser menino, não preciso mais, eu já sei o que o pai quer. E se você não sabe ainda o que o pai quer, está na hora de começar a ser um com ele. Porque quando você é um com ele, você está dentro do coração dele e ele está dentro do seu. E você sabe o que ele quer, e ele sabe, e ele coloca dentro de você. E toda a sua ação é movida por ele, é ele que te move, é ele que te guia, é ele que te orienta. Não precisa, eu não tenho mais necessidade de sonho, de profecia, eu creio em tudo isso, mas eu não preciso mais. Porque eu já sei o que Deus quer. E isso não é arrogância nem prepotência. Isso é uma posição que você decide viver. É um lugar maravilhoso para viver. Maravilhoso. Onde tem milagre todo dia. Eu nunca vi um milagre. É porque também, onde é que você vive? Se você viver pertinho dele, todo dia tem milagre. Tem maná todo dia. Água sai da rocha todo dia. O chinelo cresce no pé. A roupa não se desgasta. A nuvem vem por cima, quando está sol, a nuvem vem... Aí, não, está frio, aí vem a coluna de fogo. Você está perto dele. Se você anda, quando a coluna para, você fala: é tempo de parar, vamos fazer tenda.
Você está ali. Mas quem não anda assim, está andando por aí, olha. Perguntei para o irmão essa semana, por onde você está, irmão? Qual que é a igreja que você está? Ele falou, não estou. Eu falei, você está igual o diabo, andando e rodeando a terra. O Senhor perguntou para Satanás, de onde você vem? Ele disse, estou andando por aí. Eu falei, você está igual ele. Você encontrou o diabo por aí? Não. A gente tem que parar disso, não. Senhor, dá-me o coração dos Tessalonicenses. Eu posso orar com você? Eu não vou convidar ninguém à frente, eu quero que você mesmo, em seu coração, você fale com o Senhor. Ter uma vida excelente em Cristo, irmão. Vida e vida com abundância, que pouca gente descobre. Pouca gente descobre. Muita gente é como o filho que fica. Na parábola do filho pródigo. Passa a vida inteira na casa do pai, não aproveita nada. E quando vê o filho voltando dos seus pecados e tudo, ainda se irrita. Porque o pai está dando aquilo que ele podia ter também. Eu não sei o que é que tem no coração desse menino, que não deixa ele enxergar que o pai ama ele também. E que ele podia aproveitar daquilo que o pai tem também. Mas esse menino vive uma vida tão triste. Uma vida de serviço, diária, de suor, tentando agradar o pai. Não precisa disso, o pai já te ama, não precisa disso. Você não precisa se sentir merecedor. Você não precisa chegar aqui e dizer, será que eu mereço? Não, não precisa, não é assim que se fala com o pai. Isso é a conversa do filho que ficou. Deus abençoe.